a sua contribuição, nós estamos ainda meio que patinando. Então, a minha provocação aqui é uma provocação que eu faço sempre ao Ministério Público. Citei esses promotores, porque são promotores que me conhecem, sabem do viés do meu trabalho, é exatamente isso. O que a nossa região metropolitana de Campinas está fazendo para a implantação dessa lei efetiva. Não falar que fez um movimento em novembro, não falar que deu um curso aqui, um curso ali, não. Eu estou falando de material que possibilita o menino, o ser humano, olhar e se enxergar. Porque, na verdade, ele pouco se enxerga nos materiais didáticos que nós oferecemos, de qualquer natureza. Então, aqui fica a minha fala, a minha preocupação. Eu trabalho com a história do negro nessas duas leis muito tempo mesmo. E peço encarecidamente, Ministério Público, vamos olhar as ações que as nossas prefeituras estão fazendo no cumprimento desta lei tão importante para os direitos humanos. E, com certeza, iremos resgatar um grande apelo social. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Natanael, pela nossa contribuição. Agora vamos ouvir a Ângela Podolski. Boa tarde, bom dia a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos, também estou vestindo preto e tenho cabelos longos. Estou usando óculos nesse momento, a idade. Eu represento a OCP APAVIVA, que está presente no CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, no CONGEAPA de Campinas, que representa a APA de Campinas, que é Souza Joaquim Gide, AR14, e no CONGEAPA do Campo Grande. Me precederam dois moradores do Campo Grande solicitando apoio àquela região. E eu gostaria de esclarecer aqui que a experiência que nós tivemos na APA de Campinas, que é bem anterior à APA Campo Grande, é bastante importante para servir como modelo para a APA Campo para servir de modelo para o plano de manejo da APA Campo Grande. Aqui, a APA de Campinas foi criada em 2001, e só em 2019 a gente conseguiu o plano de manejo. E esse plano de manejo, ele regulamenta e propõe o zoneamento ambiental da região. É uma lei complementar que se torna fundamental para a gente conseguir a preservação ambiental da região. Então, eu apelo, e tenho dito isso com frequência, para os conselheiros da APAVIVA que estão na APA Campo Grande, para todos os moradores da APA Campo Grande, que exijam que o plano de manejo seja feito quanto antes, porque eles estão sofrendo lá com invasão de loteamentos irregulares e etc., e eles precisam da regulamentação local. E que façam como a gente fez aqui há 10 anos atrás, apelasse ao Ministério Público para exigir que esse plano de manejo seja feito. Se depender da Secretaria do Verde, isso não vai sair nunca. Esse é um assunto. O outro assunto, eu venho aqui justamente fazer um apelo ao Ministério Público. Eu, aliás, estou até escrevendo um ofício para a 9ª Promotoria e eu espero conseguir o apoio de vocês também, porque é esse plano de manejo, que é o zoneamento ambiental dessa região, que hoje as APAs são as últimas áreas rurais do município, com a alteração do plano diretor de Campinas, não existe mais área rural, e todas as nossas matas, ribeirões, nascentes estão vulnerabilizadas com o avanço do setor imobiliário, que vem
assim, de uma forma super gananciosa, ocupando as áreas verdes, vendendo seus loteamentos num greenwash, como se fossem, venha morar perto da natureza, mas eles estão simplesmente destruindo a natureza. Esses loteamentos de alto padrão que estão se instalando no município, eles estão vindo de uma forma que eles isolam o que existe de área verde dentro dos muros, e se isolam, assim, socialmente é uma urbanização completamente sem motivação social, quer dizer, com núcleos de gente rica isolada dentro de muros, e ambientalmente falando, são super prejudiciais. A gente tem o caso aqui em Sousas, do Vila Santiane, que ocupou a zona de proteção de manancial da APA. Essa zona de proteção de manancial, ela foi criada pela lei da APA, e a secretária de urbanismo simplesmente atropelou essa legislação que existe e, com um simples despacho, aprovou o fechamento com muros ao lado do rio Atibaia. Então, eu venho aqui fazer um apelo pela proteção do rio Atibaia e pelos direitos do rio, porque o que a gente está vendo é que hoje o rio Atibaia é o único que fornece água para o município inteiro de Campinas, socorre Valinhos quando Valinhos não tem água, e ainda está sendo invadido para agradar alguns, porque esse loteamento Vila Santiane, ele teve a aprovação do município, ele se apropriou de leis antigas, mas o município de Campinas concordou com a sua instalação lá. Então, se os empresários apelaram, insistiram e são gananciosos, pior ainda é quem faz o licenciamento ambiental, condomínios como esse, em cima de zonas de proteção ambiental, que vem num momento de alteração climática, de vulnerabilidade de todas as nossas condições e qualidade de vida, beneficiando alguns poucos que vão morar lá e que acham que estão se aproximando da natureza e prejudicando todos os cidadãos de Campinas, porque aquelas... Ângela, a gente já anotou. A gente já anotou o seu ponto, desculpa estar te cortando, mas que a gente tem mais 24 inscritos e eu vou pedir de novo para respeitar o limite, porque senão tem pessoas que não vão conseguir falar, a gente já vai ultrapassar o horário, tá? Não, tudo bem, eu agradeço, mas eu achei curioso, porque é a única a ser interrompida. É super importante, a sua demanda mas já está tudo bem, eu aqui. acho que é um assunto que vocês têm que chamar atenção. E eu saí socorro da APA Campo Grande, que também não tem conhecimento da possibilidade de apelar para vocês para ter um plano de manejo, ouvindo e participando da fala deles aqui. Então, eu agradeço a todos a participação e boa tarde. Boa tarde. Eu vou passar para a Lúcia e vou pedir de novo, encarecidamente, 3 minutos no máximo, porque colocando 3 minutos para cada um, já vamos passar o tempo. E aí não dá para se inscrever mais ninguém. Alguém quer falar? Doutora, eu posso lembrar o pessoal aqui que deu tempo, acho que fica melhor. Tá. Aí, tá bom? Obrigada, André. Tá, Lúcia, Dói. Pronto, Lúcia Decos Dói é meu nome, eu sou mulher, tenho 60 anos, tenho os olhos castanhos e o cabelo castanhos e estou usando uma camiseta verde azulada. Estou presidente do Instituto Padre Haroldo, sou conselheira da FEBRACT, fui presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e atualmente sou conselheira deste conselho e membro do Conselho Municipal de Políticas de Álcool e Drogas do município de Campinas. Bom, pelo Instituto Padre Haroldo, cabe ressaltar que nós atuamos em 4 eixos. O primeiro é na área da prevenção com as crianças, não é prevenção às drogas, é prevenção ao agravamento do risco social.
os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. No eixo do acolhimento são residências, moradias temporárias para pessoas em situação de rua, casa de passagem, gestantes em situação de rua e uso de substâncias, e 2 repúblicas para jovens que viviam em serviços de acolhimento, completam 18 anos e não teriam para onde ir, mais 2 repúblicas para pessoas que saíram estão em reinserção social do programa de comunidade terapêutica. Além disso, temos comunidades terapêuticas para pessoas de todos os gêneros, sendo uma mais voltada aos homens e outra mais às mulheres e trans. E dos homens trans também. São 13 serviços ao todo. Já aproveito para convidar quem quiser conhecer o Instituto Padre Haroldo, que está completando 45 anos este ano. Além disso, temos alguns projetos, sendo um deles um projeto de fomento à dignidade menstrual com adolescentes, né, com menstruantes. Bom, temos alguns pontos, é uma instituição muito grande e eu vou resumir e fico à disposição para qualquer esclarecimento posterior. Com relação à comunidade terapêutica, nós atendemos cerca de 230 pessoas diariamente. É uma comunidade terapêutica legalizada, com todos os registros e profissionais, incluindo o Marvin, que aqui falou, outras pessoas a Michelle, que vai falar, profissionais, pessoas que passaram pela recuperação, ainda assim considerados profissionais. É importante fazer esse destaque, que as comunidades terapêuticas são este modelo. Nós estamos ligados pela FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, a Federação Mundial e a Federação Latino-Americana. Isto faz toda a diferença. A comunidade terapêutica não é um local, é uma metodologia. E junto com isso eu já venho trazer que precisamos sim combater seu tempo já deu, tá bom? Precisamos combater gente, é muita coisa. Eu Mas tenho falado você pode gestante. preencher o formulário, Lúcia, porque tem muita gente precisando falar. Se você puder finalizar, por favor. Eu vou finalizar. Adolescentes em situação de uso grave de substâncias. Nós temos um documento pelo CONED, que posso encaminhar para vocês, a invisibilidade dessa situação. A Vara da Infância tem recebido situações graves dos adolescentes. Não temos um diagnóstico dessa situação. Déficit habitacional das pessoas em situação de rua. O programa de moradia primeiro para pessoas em situação de rua. São várias coisas que tem para falar. Vou encaminhar no formulário e lamento não poder estender mais, porque deixei um outro compromisso gravíssimo e importante para estar aqui. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Aqui no chat tem uma pessoa, Mayra Massi, que também perdeu a conexão e ela gostaria de falar. Você quer falar já, Mayra? Mayra ou Maíra, perdão. É Maíra, pode ser já. Desculpa, gente, caí, mas voltei. É o seguinte, bom, primeiro eu vou me apresentar, sou Maíra Macei, do Conselho de Cultura, sou deficiente visual também, que nem o dito. Eu tenho cabelo castanho. A intérprete de Libras acho que não está na tela, né? Fixado, talvez seja bom fixar. Ela tá sim, ela tá falando aqui. Desculpa, tá fazendo. Tenho cabelo castanho, olho castanho, pele clara, tô sem câmera mesmo. Então tá todo mundo na mesma condição que eu, sem conseguir me enxergar. Bom, eu vou levantar algumas pautas que a gente tem no Conselho de Cultura e depois nosso presidente, mais para frente, vai levantar algumas outras também. Eu queria falar um pouco sobre a acessibilidade, o descumprimento da acessibilidade na prefeitura, não só nas empresas. Então, as empresas descumprem as leis de cota, mas a Prefeitura de Campinas também descumpre a Lei Brasileira de Inclusão, tanto nos eventos, que são sem intérprete de Libras, sem audiodescrição, e muitas vezes em lugares inacessíveis, com barreiras tanto arquitetônicas quanto atitudinais. Então, tanto nos seus eventos quanto nos seus espaços públicos muitas vezes não adaptados aqui em Campinas. A gente vê, inclusive, audiências públicas em espaços com escadas, sem elevador,
sem intérprete de Libras, sem audiodescritor, em condições assim, de zero acessibilidade, e reforçar que a reforma do Centro de Convivência aqui em Campinas, que está ainda ocorrendo em andamento, nós fomos fiscalizar enquanto conselho, e nós vimos que as adaptações de acessibilidade, como as rampas, portas de camarim acessível, etc., não cumprem as normas da BNT, então elas não têm as medidas certas, o que faz com que a cadeira de rodas não consiga virar muitas vezes na rampa ou entrar na porta. Então não adianta a gente falar que está fazendo um camarim acessível quando a cadeira de rodas, né, não passa pela porta. E nós levantamos esses assuntos muitas vezes com a Secretaria de Cultura, e as respostas são sempre que é tudo muito burocrático e nada tem mudado aqui. É isso, eu vou deixar as outras questões para o Caian falar. Passo a palavra. Obrigada. Muito obrigada, Mayra. Eu já vou passar a palavra para o Juliano Takeshi. Bom dia a todos. Meu nome é Juliano Takeshi Fujita, eu sou técnico agrícola de Valinhos. Falo aqui pelo Centro de Defesa de Direitos Humanos, a Dorit Steng, e a Mater COP. A pauta que eu apresento é a dificuldade da execução da merenda escolar no que diz respeito aos 30% exigido na lei do PNAE, que seja comprada da agricultura familiar local. Isso não vinha acontecendo, não vem acontecendo em Valinhos, tanto que tive que fazer uma representação junto ao Ministério Público, e mesmo assim a Prefeitura dificulta o acesso dos agricultores, exigindo alimentos que eles não conseguem produzir ou que tenham que ser manipulados, que sejam minimamente processados. Isso exige um grau de equipamento dos agricultores que eles não conseguem ter. Tá? Então, eu também faço parte do Conselho de Alimentação do estadual, e a gente percebe que essa parte da lei ela não é executada na maioria dos municípios do estado de São Paulo, né? Então eu venho pontuar isso, pedir para o Ministério Público para que se adeque, né, para que se atente, né, a cobrança, a exigência desses 30% que vai beneficiar tanto aos alunos que precisam dessa alimentação saudável, tanto quanto os agricultores que precisam dessa renda básica. Tá? É isso, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada por sua fala, muito importante. Agora a gente vai ouvir a Babalorixá Moacir, é isso? Isso, Babalorixá Moacir de Xangô. Desculpa, pode falar. Ok, bom dia a todos, a todas. Eu sou homem negro, careca, o fundo meu é amarelo, tem um quadro desenhado de uma casa antiga da Bahia, tá? E sou presidente do Conselho Participativo e Desenvolvimento da Comunidade Negra de Campinas. Agradeço realmente esse momento importante, ímpar para nós, né, para o povo negro, dizendo que o racismo da nossa cidade está crescendo muito. O racismo velado, o racismo religioso, cada dia mais a intolerância religiosa ao povo de religião e matriz africana é muito grande para o nosso povo. E mais ainda, né, que complica são as escolas, porque as escolas estaduais elas não comunicam dentro para o Ministério Público, a OCR, o racismo que existe dentro, o velado. Como o André falou, bullying é bullying, racismo é racismo. Então, a nossa missão qual que é? Que a promotoria tenha um olhar diferente e realmente pegue pesado. Porque no século que nós estamos hoje, 21, com a tecnologia, uma evolução e a erva daninha do racismo é muito grande. Não dá para trabalhar nesse momento, nas empresas, o racismo velado, o negro não pode andar livre. E além disso, as policiais matando nossos jovens inocentes negros porque acham que negro é bandido. Não funciona assim. Há necessidade de ter um olhar e fazer um trabalho em cima
dos policiais. É muito importante, tá? Eu sei que o tempo é curto, mas eu quero deixar bem claro. Vamos ter um olhar ao nosso povo, porque quando existe o racismo dentro de uma escola, as crianças não voltam. Elas não voltam a estudar. E as pessoas não se preocupam. Por que ela não voltou? É por causa do racismo. A intolerância religiosa, quando ela começa a ter as suas roupas religiosas, ela não consegue entrar nas escolas. Então, eu queria que o Ministério Público tivesse um olhar diferente para o nosso povo. Axé, obrigado. Muito obrigada, Monsenhor, pela sua fala. Bem importante mesmo. Passar a palavra para o Gonçalo Marques. Olá, bom dia. Eu estou aqui com o Estado Moraes Dói, representando nossos alunos. Primeiro, vou me apresentar, sou Gabriel Nascimento, sou atualmente líder do nosso Grêmio. Bom, conto com meus alunos gremistas e vou estar me apresentando também. Bom, eu sou um adolescente negro, de cabelo cacheado, sobre uma blusa preta. Bom, eu queria apontar uma pauta aqui, muito importante, e que acontece não só na nossa cidade, também provavelmente acontece em outra, que é sobre o transporte público, muitas vezes para a escola ou para eventos escolares. Bom, como vem ocorrido ultimamente aqui na nossa cidade, está acontecendo um corte de gasto, não sei direito o que está acontecendo, e muitos ônibus não estão sendo fornecidos para todos os alunos. Bom, temos alunos de vários bairros distantes, que eles necessitam de um transporte para conseguir estar participando de eventos escolares ou até mesmo indo para a escola. E por muitas vezes isso acaba não acontecendo, porque casos que o ônibus ele não atende à localidade do aluno. Bom, eu vejo isso como um grande desfalque de interesse público. Por quê? Porque a gente tendo esse grande problema, não damos a mesma oportunidade para todos. Porque o que adianta eu dar transporte para os que estão mais perto e não dar para os que estão mais longe? Esse é o ponto que eu tenho mais enfatizado. Porque nós necessitamos de um transporte para que todos possam incluir, todos possam ter a oportunidade de conhecer, de participar de outros eventos escolares. Porque temos a escola aqui, temos o ônibus fixo para vir para a escola. Mas, por exemplo, eventos de sábado, de domingo, ou eventos que vão sair da escola e para outros lugares, para conhecer outros pontos da cidade, conhecer a própria cidade, muitas vezes acabamos não recebendo esse transporte. Bom, além disso, gostaria de estar enfatizando o fato também sobre manutenção nas escolas, manutenção nos nossos bairros, manutenção de construções públicas, enfim, todos, porque nós acabamos entrando numa carência gigantesca nesse ocorrido. Por quê? Porque quando a gente entra no lugar, a primeira coisa que a gente quer ver é ver o lugar arrumado, é ver o lugar bonito, é ver tudo em ordem. E quando entramos, por exemplo, numa escola, a gente vê parede descascada, vemos mesas, bancos quebrados, vemos coisas jogadas, bicho no chão, e a gente não quer isso. Por mais que os alunos, sim, eu não vou tirar o mérito, os alunos quebram, os alunos eles de parede, acontece, mas o que a gente precisa mesmo é uma manutenção mais frequente, porque por mais que isso aconteça, a gente precisa de alguém para estar ajudando, até mesmo trazendo mais projetos sociais no quais tragam a conscientização, não só nas escolas, mas também em construções públicas, em bairros públicos, bairros carentes, principalmente, que acabam não sendo atendidos da forma que deveriam estar sendo atendidos e não acabam recebendo toda a atenção devida. Bom, o maior problema que temos ultimamente é a falta de inclusão, que está tendo na nossa cidade, não só aqui, que eu garanto que tenha também outro, porque escolas mais renomadas, escolas com mais nome, elas acabam recebendo coisas que escolas menores, escolas com poucos alunos, acabam não recebendo, e a demanda que acaba vindo, não só de manutenção, mas também como o tecido que está usando. Desculpa, só para te lembrar que está acabando o seu tempo, tá? Já acabou, aliás. Se você puder finalizar. É só isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Gonçalo. Foi muito importante a fala de vocês, estudantes. Estamos muito felizes. Agora a gente passa a palavra para o Carlos Miranda. Pode falar, Carlos. Está me ouvindo? Sim. Minha audiodescrição, eu sou branco, né, cabelo
preto, um pouco grisalho, uso óculos, estou usando uma camisa preta e atrás alguns objetos de casa, uma câmera, algumas coisas que eu uso no meu trabalho. Eu venho aqui primeiro agradecer, né, esse espaço de manifestação das demandas da sociedade civil em relação aos direitos, diversos direitos que a sociedade tem. O que eu queria destacar, já coloquei também no chat, é a implantação da Lei 10.639, que já foi falada, de 2002, a Lei 11.645 de 2010, primeiro esses dois conjuntos de leis que determinam a implantação da história e cultura indígena e afro-africana nos estabelecimentos de ensino da educação básica, né? O que de fato acontece é que essas leis, apesar de mais de 10 anos, que modificaram a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, portanto, todas as redes devem respeitar, não está sendo efetivamente implantada. Motivo pelas pesquisas dos meus orientandos, sou professor da Unicamp, racismo, né? E essas leis justamente servem para o antirracismo. A outra lei com a qual trabalho, porque sou professor da Unicamp do laboratório Olho, né, Estudos Audiovisuais, é a Lei 3006/2014, que implanta 2 horas de exibição de cinema nacional também em toda a educação básica. Também não está sendo implantada, né, com raras exceções, e aí eu vou dizer sobre essas exceções, e tem uma perspectiva decolonial, ou seja, temos uma cultura audiovisual brasileira tendo espaço para ser exibida nas escolas. Em relação a essas 3 leis, a implantação, a minha experiência com a última, 13.014, é que essas leis, para serem implantadas, né, elas precisam de 2 documentos básicos, com as quais as redes municipais, estaduais e as escolas particulares, se não tiverem, os professores ficam muito fragilizados quando tentam implantar alguma iniciativa dessa. Primeiro, as diretrizes curriculares da escola ou da rede. É necessário que esses documentos contemplem a implantação da lei. Segundo, no caso das escolas públicas, programas específicos para a implantação dessa lei, publicados em diário oficial. Eu estou dizendo isso porque a Lei 13.006, a do cinema, eu fui parceiro da Prefeitura de Campinas na implantação dessa lei, e foi dessa forma que a gente está conseguindo hoje ter 40 das 41 escolas o programa, a lei sendo implantada. Tá? Carlos, então, se eu puder finalizar, me desculpa te interromper. Era essa sugestão, quer dizer, reivindicação da implantação dessas leis e a sugestão de como que isso pode ser regulamentado. Só isso, muito obrigado. Obrigada, Carlos. Dr. Luiz Gabriel. O senhor está com a palavra. Precisa ativar o microfone. Tá, depois o senhor volta. Então, Fabiane Fontes. Fabiane Fontes. Olá, tudo bom? Bom dia. Eu vou tentar ser mais sucinta possível. Eu tenho cabelos encaracolado, meu nome é Fabiane, eu sou parda, uso óculos, né? Eu estou com uma blusa bege floral em laranja e verde. Meu fundo atrás é bege com alguns quadros. Eu sou coordenadora geral do Conselho Municipal da Educação da cidade de Sumaré, né? Eu sou conselheira, coordenadora geral. E eu até o momento ainda não encaminhei nenhum documento ao Ministério Público, entretanto, né, já fui questionada algumas vezes pelo Ministério Público daqui, e
O Conselho já foi questionado, né, em vários momentos, questões pertinentes, e eu gostaria que o Ministério Público ele se atentasse ao Plano Nacional da Educação, né, municipal, dos municípios, né, porque nós temos vigências, e essas vigências estão findando, né, próximo do fim. Então, nós temos vigências decenais de 10 anos, e muitos estão aí já próximo do fim da vigência. Entretanto, muitos planos sequer atingiram 80%, ou até arrisco a falar 90% das suas efetivações reais dentro das escolas. Então, assim, o que acontece? Eu queria que a fiscalização do Ministério Público, enquanto o número de alunos dentro de uma sala de aula e esses espaços físicos, se o espaço físico das escolas, elas estão condizentes com a LDB, que estabelece o primeiro olhar, né, para a criação da sala de aula, estabelece que existe 1 metro quadrado para ocupar, então, se esses espaços livres, de livre circulação, eles estão realmente sendo levados em consideração e sendo colocados em prática, já que a LDB, desde 96, já estabelece isso. E aí, pensando nisso, ter um olhar para a construção de escolas referente a demandas, e não construções de escolas de forma política, porque existe um político que a região e etc., que sejam levantados dados reais, porque nós temos alunos que utilizam transporte de deslocamento, né, de um outro bairro, por não haver escola suficiente dentro desses bairros. Então, que façam um mapeamento, um levantamento das cidades, né, que utiliza desse transporte de deslocamento, porque isso gera qualidade do ensino e educação da criança, porque esse deslocamento para a criança é cansativo, entre outras situações que acaba contribuindo não contribuindo para a qualidade. Então, que esse mapeamento seja utilizado, né, para verificar a demanda e para verificar... Adriane, se você puder finalizar, me perdoa. Já estou terminando. Então, para verificar a real necessidade, em quais locais que existe a necessidade de construção de escola. E aí verificar, é a última coisa, verificar os gastos públicos, porque nós temos livros dentro do município de Sumaré, do PNLD, do Currículo Paulista, que é signatário. Entretanto, o município de Sumaré gastou centenas de milhões de reais, né, com livros, por exemplo, a educação infantil, que deve ser utilizado apenas para o fundamental. Se esses dinheiros, se esse orçamento fosse gasto em construção de escola, seria né, mais útil e pensando na qualidade. É isso que eu gostaria de deixar e consternar isso. Obrigada. Muito obrigada, Fabiane, muito importante tudo que você trouxe. Dr. Luiz Gabriel, o senhor quer tentar novamente falar?